Dentro do nosso espírito. Palavras são fáceis de ser ditas, difíceis de serem executadas. Mas, como espíritos em progresso que somos, gradativamente ouvimos, refletimos, aprendemos e evoluímos. Esse é o destino de todo espírito. E não ia ser diferente para nós. Então a gente vai fazer agora um momento de harmonização para que cada um que destinou seu momento de vir aqui na casa saiba que ele é amavelmente recebido. Que aqui sejam as fontes de fortalecimento para nos resignarmos diante das aflições, seja também local de agradecimento a todas as benesses espirituais de que somos recebedores e que possamos, no final desta explanação, aproveitar, incentivar-se a buscar o conhecimento para fazer desta encarnação um momento proveitoso. Que tenhamos uma excelente tarde e uma excelente reflexão. Que assim seja. Nós vamos falar hoje de uma grande obra da doutrina espírita, obra de fundamentos da doutrina espírita. Ela é a quarta obra, Céu e Inferno. Nessa obra tem muitos esclarecimentos acerca do destino de nossas encarnações. Então, Kardec trouxe como fundamento da nossa doutrina saber, para que nós saibamos exatamente no que nos apoiarmos e também no que nos fundamentarmos na nossa caminhada espiritual. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Todo espírita deve ler. Tem na livraria aqui com preços muito baixos. Todo espírita deve ler. Foi publicado em Paris em 1º de agosto de 1865. Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, 1857. E alguns anos depois, nos estudos, na organização da doutrina, Kardec publica esta quarta obra. Estudar a doutrina espírita muito nos esclarece acerca do destino dos homens. Vivemos, pensamos, agimos, isto é fato para todo mundo. Morremos, o que é certo para todos nós. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Para os que pensam que tudo termina, porque tem pessoas que pensam, vou viver bastante, vou aproveitar bastante, tenho pouco tempo de vida, de usufruir, quando morre tudo termina. Então, para esses, a gente faz uma pergunta. De que adianta a inteligência de que somos portadores, o progresso que fazemos, o conhecimento adquirido, tudo se perde? Então, qual a necessidade, visto essa ideia, do esforço para nos tornarmos melhores? Se tudo termina, para quê? Pergunta de quem não acredita. Para que nos melhorarmos, para enriquecer nosso espírito, se daí não deveremos colher fruto algum? Para bem explicar que essas perguntas são feitas para quem diz que tudo termina. As religiões, no geral, todas as religiões, têm igualmente admitido o princípio do estado feliz e infeliz das almas após a morte.
Em outras palavras, dos castigos e gozos futuros. Então, as religiões diversas, todas quebram essa ideia de que aqui termina tudo. Não, cada uma com sua visão. O que nos difere, no entanto, é sobre a natureza desses castigos. Então, todas as religiões falam de que após a nossa experiência terrena, temos ou felicidade ou castigos. Nós da doutrina espírita, porém, divergimos na qualidade desses castigos e dessa felicidade. O espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio. Por isso que a gente diz que a doutrina espírita nos incentiva a raciocinar, a pensar, a amadurecer as ideias para a gente internalizar um posicionamento e uma conduta. Ela tem a lógica do raciocínio, mas tem um método que foi montado a doutrina na confirmação dos fatos. Então, se temos fundamentos, estão confirmados. Nas obras, Kardec traz toda a confirmação do que está determinado. Não são palavras ao vento. Isso tem que ficar muito claro para nós. Vamos começar a falar hoje, então, do que é céu e do que é inferno na visão espírita, começando por um tema bem importante que se chama medo da morte. O homem, em qualquer grau que pertença, possui o sentimento que traz dentro dele de um futuro, a não ser os materialistas convictos. Mas quem não é materialista diz, pois é, tem alguma coisa, a vida não termina. Então, nós trazemos, apesar de alguns materialistas afirmarem, mas dentro da sua essência espiritual temos a certeza do futuro. Há dentro de nós a intuição de que a morte não é a última etapa da vida, da existência. Então, se nós sabemos disso, por que ainda nos apegamos tanto às coisas terrestres e por que temos medo da morte? Podemos nos fazer essa pergunta. Eu tenho medo da morte? O receio da morte vai diminuindo conforme o homem compreende melhor a vida espiritual e, ao mesmo tempo que compreende a vida espiritual, compreende a missão do que veio fazer aqui. Aguarda deste modo o seu fim com mais calma, mais resignação e sem medo. Então, o medo da morte, ele vai se apagando aos poucos conforme nós tomamos conhecimento da certeza da vida futura. O homem que aqui trabalha tendo em vista o futuro espiritual, sem negligenciar o presente, saberá que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá no seu presente. Então, o que me espera o futuro depende do que eu estou fazendo agora. Passa a ver que a vida real está na alma, que é realmente o ser que sobrevive com a morte do corpo físico. Lastima menos as dores, lastima menos as suas misérias e lastima menos suas aflições. Mas dentro de nós, que somos grande parte provenientes de doutrinas que nos trouxeram o céu, o purgatório e o inferno conceituados, a gente fica em conflito. Afinal, o que eu aprendi de outras vertentes religiosas e agora está me dizendo para mim mudar tudo? Sim, é difícil mudar, mas devagarzinho a gente vai fazendo. O que nós trazemos, quem é oriundo de outras doutrinas, sobre o inferno? Inferno, nessas
nesses aprendizados mais remotos, é o lugar onde os condenados permanecerão eternamente, entre chamas, espiando suas dores. A dor sucedendo-se por séculos, sem que haja alívio de piedade de alguma parte. Então a gente fica conflitando, mas eu aprendi que quem ia para o inferno ia ficar. Sem que haja para os condenados qualquer arrependimento. E o purgatório? O que a gente traz de aprendizados? Almas debilitadas, sofredoras a esperar pela libertação, que depende da boa vontade dos vivos, que vão rezar para essas almas no purgatório, não pelo seu esforço, mas pelas orações. E o céu? O que a gente traz a ideia do céu? Grupo dos eleitos, aqueles que sentam lá na nuvenzinha, na plenitude. Aquele que desfruta por todo lado a eternidade de uma beatitude contemplativa. Assim, são as maiorias dos quadros sacros, das pinturas sacras que a gente vivencia, que a gente conhece, não é verdade? A doutrina espírita muda inteiramente o modo de encarar isso. A morte para o espiritismo é o sono da transição. Então já começa a mudar tudo, é uma transição. A doutrina espírita nos mostra não pela teoria, mas sim pelos resultados das observações que eu falei, que é como Kardec escreveu essa obra, que a vida futura é uma realidade. Certeza trazida dos próprios habitantes do mundo espiritual, que nos descrevem sua real situação após a morte. Então, como é que o Kardec vai dizer como é que é o céu e o inferno aqui? Entrevistando as pessoas lá do mundo espiritual. Como? Pelas entrevistas dos desencarnados, Kardec vai descrevendo exemplos de como vivem cada um segundo a sua conduta que tiveram na vida física. Como é que ele fez isso? Através das reuniões mediúnicas, com a ajuda de médiums, Kardec começa a perguntar a todos os desencarnados e vai anotando. Onde você está agora? Anotava. Como é a sua vida ali? Anotava. Com quem você convive? Anotava. Nas nossas reuniões mediúnicas aqui, através dos médiuns, nós temos manifestações dos desencarnados, e assim é que ele foi fazendo as entrevistas e anotou todas as entrevistas e foi ajeitando para escrever o céu e o inferno. Ao ouvir as respostas, ele foi organizando, anotando, e assim descreveu o céu e o inferno comprovadamente. Depois iam se comprovando os relatos e nasceu a obra do céu e inferno. Muito bem. Então agora nós temos uma visão que a gente traz, nós temos o método que a doutrina espírita, através de Kardec, nos fundamenta, e agora vamos começar a entender para a doutrina espírita, então, afinal, o que é o céu? Se ele trouxe outras coisas, vamos entender o que ele trouxe. Céu. As diversas religiões se referem ao céu como uma morada dos bem-aventurados. Mas a doutrina espírita vem nos trazer uma nova visão de céu. Para entender melhor, nós vamos explicar. O homem é composto de corpo e de espírito. O corpo morre, o espírito vive. O espírito é o ser da razão. O corpo morre, mas o espírito continua pensando, raciocinando, é um ser inteligente. O corpo é apenas material, por isso que ele se deteriora. Cada existência é um passo adiante no estado do progresso, e no intervalo das existências, depois de um estágio aqui na Terra, ele passa por um tempo mais ou menos longo, o espírito pensante, né? No mundo espiritual, onde ele é feliz ou infeliz, segundo o bem e o mal que aqui ele fez. Olha como as coisas vão mudando para a doutrina espírita.
É no estado espiritual, principalmente, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho durante as encarnações. Então, chega no mundo espiritual, leva a bagagem espiritual, e por isso que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Jesus podia ter dito assim, a cada um segundo a sua malinha, que encheu de bens espirituais. Mais ou menos assim. Em cada existência, o espírito, então, depois quando ele retorna, das experiências e dos progressos adquiridos em vidas anteriores. Então, retornamos aqui depois com aquilo que a malinha que a gente encheu de outras vidas, levamos para o mundo espiritual, olhamos a nossa malinha, damos uma avaliada e decidimos o que precisa melhorar e voltamos. Com a malinha ainda própria. A malinha é sempre a mesma, tá? Kardec vai percebendo que pela descrição das entrevistas, a felicidade relatada, aí pergunta, você é feliz? Sim, eu sou feliz. Opa, como é que tu é feliz? Aí os espíritos felizes vão dizendo que a felicidade não é individual, não é egoísta. Que ela é só plena quando ela é compartilhada com os outros. Espíritos felizes convivem com os espíritos felizes. Diz que a felicidade descrita é comunhão de pensamentos. Não disse que o ser espiritual pensa aqui e pensa no mundo espiritual? Então, a elevação e a qualidade desses pensamentos que acompanham o espírito, se eles são pensamentos bons, compartilhados com outras pessoas no bem, ele é feliz. Percebem que os pensamentos bons se atraem mutuamente pela identidade das suas ideias, dos gostos e dos sentimentos. E desse modo, como eles se atraem, formam o quê? Grupos, famílias espirituais que se alinham pelas suas ideias. Na Terra é a mesma coisa. Alguém é amigo voluntariamente de alguém se não se identifica? Não, a gente faz a seleção natural. A gente se aproxima de quem é igual a gente. Formamos então grupos importantes ou famílias homogêneas que se reúnem num ponto qualquer do espaço. Então o céu não tem endereço certo, não tem rua tal, município tal. Se reúnem de acordo com a sua evolução moral. Nessa vastidão, então, de universo sem fronteiras, aonde que está o céu? Ele está por toda parte. Nenhuma muralha serve-lhe de limite. É um quadro grandioso que preenche os seus determinados espaços no universo. Jesus não veio dizer frases perdidas aqui. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Por que as pessoas há 2000 anos atrás não entendiam muito bem isso? Porque hoje a ciência nos mostra que o universo é um espaço infinito. Nós não temos noção do tamanho do universo. É o multiverso. O céu não está localizado acima das nuvens. Ele está em toda parte. O céu é o estado da felicidade conquistada. Não foi assim que, entrevistando os espíritos felizes, Kardec vai deduzir? Estado da felicidade compartilhada, conquistada por esforço próprio. Dentro de cada espírito e compartilhado com os outros, formando grupos e famílias, habitando espaços infinitos. Então a gente já começa a ter uma nova visão de céu. Quando o espírito termina sua missão na Terra, o corpo físico morre. Mas o espírito que sobrevive retorna ao mundo espiritual, habitando ou o céu ou o seu inferno construído nos seus dias. Ah, então Kardec disse que tem felicidade plena, que os espíritos se agrupam? Disse. Por quê? Porque eles disseram para ele. E agora? E quem não tem a felicidade plena? Do mesmo jeito,
pessoas que se afinizam nas suas angústias, nas suas imperfeições. O livre-arbítrio que nos é dado para cada qual, todos nós somos portadores do livre-arbítrio, nem Deus retira esse direito de escolher o que queremos para a nossa vida. Nos é dado a fazer a semeadura, como se Ele nos desse uma fazenda para plantar. Cada um ganha a sua fazendinha para plantar. Pode plantar o que você quiser, mas você será obrigado a colher da sua fazenda. Não tem que colher da fazenda do vizinho, e nem ninguém colher da tua. Colherá felicidade se assim a tiver feito. Colherá aflições se as tiver produzido. Sendo, pois, a felicidade conquista o céu, então a gente pode dizer que nessa nomenclatura a felicidade é como se fosse um céu conquistado, um lugar bom de se ficar. Qualidades, sendo, pois, a felicidade qualidade inerente ao espírito que a construiu, porque se eu construí o bem eu tenho felicidade, é pertencimento do espírito, é conquista. Ele então alcançará essa felicidade aonde quer que ele esteja e que ele se encontre. Aqui que vem uma grande importância. Pode ser, nós não falamos que experiência terrena, volta para o mundo espiritual com a sua malinha, volta para a terra com a sua malinha, mas essa felicidade que a gente vai construindo, ela é crescente, mais rápida, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas decisões. Aquilo que eu botei na minha malinha de bem construído, que me traz felicidade, volta comigo. Então, a felicidade que eu trago, conquistada, eu vivo ela também aqui. Mesmo modo as aflições. Então, isso nos mostra que na superfície da Terra, entre os encarnados, é possível viver felicidade, ou no mundo dos desencarnados, igualmente. Isso mostra que pessoas próximas de nós, muitas vezes, ou tem um céu interior, ou tem um inferno interior. A gente não sente assim? É a malinha que cada um vai e vem. A mala é sempre a mesma de cada um. E o que é o inferno, então? Se nós falamos bastante de céu, vamos falar do inferno. Pelas heranças que eu falei antes, aprendidas de vidas anteriores, o inferno seria, na visão antiga, um lugar com fogo ardendo, com o chefe chamado diabo, que se compraz, que fica feliz em sofrimento, botando todos os que sofrem dentro de um panelão, né? Que a gente tem essa ideia de criança, eu pelo menos tive, assim me ensinaram. Graças a Deus, com a doutrina espírita a gente vai refazendo e se remodelando. E aí dizia assim, eu me lembro que me dizia assim, aí o anjinho vai erguer a tampa do panelão e olhar lá dentro e ficar bem, viu? Mereceu se contorcer no fogo. Essas eram as ideias. Portanto, um lugar de suplícios físicos que nunca mais terminam, localizado nas profundezas mais escuras. Por que nós temos o conceito do inferno, do fogo que arde, que queima? Porque nós temos associado a nossa conduta humana que é aquilo que dói, aquilo que machuca o físico. Não é verdade? Mas nós sabemos muito bem que trocaríamos sempre, grande parte das vezes, as aflições físicas pelas aflições morais. O que dói mais? Estar padecendo de um mal físico ou de peso na consciência? Então, para a doutrina espírita, os suplícios não são físicos, então não tem fogo ardendo. Tem dores morais. E elas são abreviadas em todas as possibilidades de vida. Não vai ter, caiu no suplício moral, não tem mais chance. Como se fosse caiu no panelão, não tem mais chance. Toda hora é hora de recomeçar. Pelo arrependimento.
arrependimento daquilo que fez quando não sabia as consequências. Então, para a doutrina espírita, não devemos guardar culpas, remorsos infindáveis. Olhar para trás nas nossas culpas e nos nossos infernos construídos, nos possibilitando a chance e a hora de refazer diferente agora que eu já sei. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Estamos nos deparando com nossas imperfeições? Então temos dores morais. Mas o despertar, o querer mudar, começa tudo de novo. O ontem feito está. Para a doutrina espírita não existe remorsos e culpas, existe responsabilidade do que fez. Porque a gente está cada um segundo as suas obras. Mas Jesus não disse que a gente não pode fazer obras melhores a partir de agora. Vai depender de cada um. Se quer construir o seu céu ou o seu inferno. O Espiritismo coloca que a alma do mundo invisível sofre, e é esse o verdadeiro inferno, pelo mal que fez e por todo o bem que poderia ter feito durante a vida terrena. Mas ele nos dá a certeza de que agora já pode começar a mudar. Eu mudo um pouquinho e caio de novo. Claro, nós somos imperfeitos. Não é assim. Mudei agora e não erro mais. Só que depois que a gente toma conhecimento, quando a gente erra, o nosso consciente, o nosso espírito nos chama a atenção, a nossa consciência. Podia ter feito diferente. Volta atrás e começa de novo. Essa é a diferença da conduta espírita. Mostra-nos que a alma não é condenada com uma penalidade absoluta, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, sim, consequências naturais que somos responsáveis, até que se tenha melhorado pelo esforço da sua própria vontade. Não adianta vir nos dizer, faça isso, faça aquilo, não. Se a vontade de mudar, ela existe, nada detém a evolução espiritual. A alma sofre a pena das suas imperfeições no estado de espírito e no estado da encarnação. Então, as nossas dores e mazelas, imperfeições espirituais, elas são sentidas pelo ser espiritual aqui e no mundo espiritual. Mas também, se a gente começa a fazer o bem, a gente começa a mesclar com a felicidade do bem produzido. O bem produzido produz felicidade. Felicidade sinônimo de céu. Então começamos a construir o céu. Essa máxima está nas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. A doutrina nos ensina que para cada imperfeição tem se associado uma dor e uma aflição. Então, se a gente tem dores e aflições, façamos o exame de consciência e vemos aonde está a nossa imperfeição. Falemos conosco mesmo, a gente vai saber onde é que está a imperfeição. E aí decidimos, cada um por nós, o que fazer. Deste modo, o inferno é o estado de sofrimento moral que o espírito sente. E por ser ainda muito materializado, somos ainda muito materializados, traduzimos em sensações físicas o sofrimento que sentimos. Então a gente muitas vezes ouve nas manifestações mediúnicas de espíritos que têm fome, sede, frio, choro, sensações físicas. Mas se ele está lá no mundo espiritual, como que ele tem tudo isso? Sensações ainda de apego à matéria. Ele não se enxerga ainda um ente espiritual, se enxerga ainda como um corpo físico. Por isso que traduzem fome, sede, frio, choro. Desse modo, então, todos os espíritos que vibram nessa frequência espiritual dessas sensações ou da felicidade, primeiro construirão um local da sua vibração. Sentindo-se feliz, se agrupa com outros espíritos felizes.
sentindo-se triste, agrupa-se nas colônias de espíritos tristes. Cabe a cada um de nós sabermos quando é hora de começarmos a construir o nosso céu. Tomar conhecimento disso e assim poder construir uma nova vibração. Primeiro, reconhecendo que poderia ter feito diferente. Então, aí começa a primeira parte, reconhecer que está errado. Segundo, pedindo ajuda. Peçamos ajuda aos benfeitores espirituais que nos auxiliam a buscar um novo modo de ser. E buscando, por força e esforço próprio, implementar, fazer valer essa nova conduta, desse novo modo de viver. Então, a conclusão que a gente chega, se estamos ainda encarnados e não somos ainda espíritos puros, então não possuímos a felicidade suprema ainda, plena. Não, porque a gente tem, a malinha tem um pouquinho, uma pitada de bem, uns outros tantos de aflições, então não temos a felicidade suprema. Isso nos faz entender por que Jesus quis dizer a felicidade plena não é deste mundo. Porque se estamos encarnados, ainda necessitamos da matéria para a depuração. E a matéria é convidativa às quedas. A gente precisa ser forte para não cair. E se cair, levantar. Eu deixei esse pequeno texto aqui. Acabou que ficou meio pequeno aqui de ler. Eu vou ler aqui, ó. Pessoas que vivem o seu céu interior pelas experiências de Kardec, pelas entrevistas, e aí nós nos identificamos, não, pessoas felizes, aqui também tá, não é só no mundo espiritual, não competem com as outras e sim compartilham o seu bem, sabe que eles não são turistas espirituais e sim caminhantes para construírem a sua elevação, oportunidade de construir, de depurar aqui. Sabe que o céu não é um local, e sim uma frequência, um estado vibracional? Se tem medo do desconhecido, não tem medo do desconhecido, compreendem que o físico e o espiritual se comunicam incessantemente, porque somos espíritos encarnados, seres espirituais. Sentem que possuem um propósito de vida, a gente não está a passeio aqui, a gente sabe e deve se cobrar que veio. Compreendem que vencer na vida não significa morrer rico, e sim vencer os próprios limites. Então, vencer na vida não é ganhar na Mega Sena, tá? É vencer os próprios limites e se auto-superar. Ao terminarem a jornada física, se não conseguiram cumprir tudo o que deviam, mas tentaram, que é o que nós precisamos fazer, tentaram e com certeza botaram alguma coisa na malinha de bom, com certeza. Sentem saudades dos seus que já foram, porém têm certeza de que um dia todos se reencontrarão. Estágio aqui na Terra, quem já foi na frente, a gente se encontra no sono, nas comunicações, depois se reencontramos no mundo espiritual, vêm de lá, voltam para cá, e assim esse intercâmbio de vida, trazendo as nossas malas espirituais do bem e do mal. Esse era o recado, então, da nova visão da doutrina espírita do céu e do inferno. Que possamos construir o nosso céu, tentando depurar as nossas dores com resignação e compreensão. Vamos fazer, então, agora a nossa prece de encerramento. Para que a energia dos nossos médiuns, que através de suas mãos, possam direcionar a cada um que veio aqui hoje, energias de alegria, de fortalecimento, mas acima de tudo de novas decisões. Que possamos refletir sobre o céu que queremos e possamos cada vez mais abreviar o inferno de nossas aflições. Que tenhamos uma excelente semana, que sejamos portadores de luz, mas acima de tudo que sejamos pacifistas nessa jornada terrena. Que a luz e a paz vos acompanhem e que assim seja.